Salve, salve, amigos do Planeta Integral. Hoje vamos analisar de novo aqui a questão da situação da Venezuela. Vamos fazer um resumo de tudo o que aconteceu no dia de ontem. Existem novas informações e agora, com esses novos dados, nós conseguiremos fazer uma análise mais precisa e uma previsão para os amigos do canal do que, em nosso entender, pode ocorrer daqui para frente. Se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal, curta as publicações, vamos fazer esse canal crescer. 3 altos membros do regime abandonariam Maduro, diz Casa Branca. John Bolton, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, afirmou nesta terça-feira que o ministro da Defesa da Venezuela, o Vladimir Padrino, tinha se comprometido a agir contra o ditador Nicolás Maduro, mas depois voltou atrás. Inclusive tem informações não confirmadas que Padrino, ontem no final do dia, teria sofrido problemas cardíacos e estaria hospitalizado. De acordo com o americano, o diretor-geral de contra-inteligência também, o Ivan Hernandes, e o presidente da Suprema Corte, Michael Moreno, fizeram o mesmo. Então esses eram os três as três autoridades da alta cúpula, né? O Padrino, que é o ministro da Defesa, o diretor-geral da Contra-Inteligência, o Ivan Hernandes, e o presidente da Suprema Corte, Michael Moreno. Então esses três teriam se comprometido a fazer uma transição pacífica na Venezuela. É muito importante que 3 figuras do regime Maduro que estiveram falando com a oposição nos últimos 3 meses cumpram seu compromisso de alcançar uma transição pacífica de poder, né? Afirmou John Bolton. Todos concordavam que Maduro tinha de sair. Eles precisam agir nesta tarde, isso ontem, né, para trazer outras forças militares para o lado do presidente interino. Então, começou aquele movimento de manhã, né, em que eles conseguiram, através do serviço de inteligência, soltar o Leopoldo Lopes, conseguiram controlar e obter o apoio dos militares da base de Carlota, e começaram então aquela marcha em direção ao Palácio Miraflores. O senador republicano Marco Rubio também endossou as mesmas informações. E um outro enviado dos Estados Unidos à Venezuela, Elliot Abrams, afirmou que os 3 negociaram por um longo período para restaurar a democracia no país. Mas parece que hoje estão dando para trás, disse ele. Então, tanto Bolton quanto Elliot Abrams, quanto Rubio, o senador Marco Rubio, não apresentaram evidências disso. E é claro, todo o grupo de Maduro, o embaixador da Venezuela na ONU, negam essas informações. Um outro que endossa essas informações é o secretário de Estado, Mike Pompeo. Esse também afirma que havia, inclusive, o plano do ditador fugir para Havana. O secretário de Estado se negou também a fornecer a fonte dessas informações. Na última hora, então, o Maduro, sido convencido pela Rússia, teria recebido um telefonema do Putin e
desistido de abandonar o país. Um outro ponto, acho que interessante de nós tratarmos aqui na nossa live, é se trata de um golpe ou de uma revolução. Normalmente, os governos que sofrem um golpe ou revolução, seja lá como a gente interpretar a situação, eles estão no poder legitimamente, em tese. Né? Então, o caso de Maduro foi eleito, né? Mas já na eleição dele há questionamento de que se trata ou não de uma eleição legítima porque não foi uma eleição transparente. Né? Há muitas controvérsias e dúvidas, né? A maior parte dos países entende que Maduro se elegeu de uma forma ilegítima. Ele era presidente da Venezuela, mas com o passar do tempo foi esvaziando os poderes da Assembleia Nacional, cujo presidente é o Juan Guaidó. Então, normalmente, os governos são derrubados por um conjunto de fatores. Mas esse fator institucional é um deles. Quer dizer, aquele governante que, através de artifícios, vai solapando as instituições, os outros poderes, de forma a ter um poder mais absoluto. Normalmente isso conjugado com fatores econômicos, né? Como é o caso da Venezuela. Só esse ano nós vamos ter na Venezuela, a previsão é uma queda de PIB de 25%. Né? No Brasil, em 2015, 2016, o PIB caiu 7%, já foi uma catástrofe. Então, para se julgar se um regime foi golpeado ou se houve uma revolução, a gente não pode seguir somente o critério formal, jurisdicional. Né? Com base só no critério puramente formal, praticamente todas as situações serão de golpe. Né? A própria ocupação nazista na França, né? Depois da ocupação, em que aquele governo se tornou o governo legal, né? Havia todo um arcabouço legislativo do governo ocupante. Sob esse ponto de vista, então, os franceses não podiam fazer a resistência ao governo, porque formalmente estariam golpeando o governo. Então, esse critério legal tem que ser totalmente desconsiderado. O critério que fica, ao final de contas, do meu ponto de vista, é qual é o apoio popular que aquele movimento teve, né? E qual é o apoio das Forças Armadas que aquele movimento teve. Né? Se o movimento foi feito por grande parte da população civil, das Forças Armadas, né? E das demais forças vivas da sociedade, como empresários, a mídia, então não há que se falar em golpe. Né? Para mim, nesse caso, é um movimento revolucionário legítimo, como foi o caso do de 64. Né? E como, se o Maduro realmente cair, vai ser o caso do regime Maduro. Né? Ele está se sustentando atualmente só em cima das Forças Armadas. Bem, a saída de Maduro é boa, né? Mas Juan Guaidó, sob o ponto de vista econômico,
não é nenhuma Brastemp, né? Na verdade, o Juan Guaidó é de esquerda, ele não é um liberal-democrata. Talvez ele seja uma espécie de FHC, sendo pelo menos sob o ponto de vista econômico, em tese, melhor que Maduro, que é um comunista e acabou com a economia da Venezuela, em virtude do seu alinhamento automático com a Rússia e com a China, os quais são sempre um problema para o hóspede, pois eles são os hospedeiros. É como se eles jogassem sal na terra e ali não nascesse mais nada. A China, em virtude de sua concorrência completamente predatória e imperialista, principalmente no que diz respeito ao descumprimento de todas as regras das democracias ocidentais, como a questão de patentes, de invenções, a questão de regulamentos das relações de trabalho, o que lhes dá, o que lhe dá, né, à China, um diferencial competitivo praticamente imbatível. Então esse é o problema em relação à China. Em relação à Rússia, é uma espécie de antiga União Soviética, que causa total desestabilização dos países que apoia por meio de seu intervencionismo militar imperialista, sempre mascarado de resistência ao que eles denominam também de imperialismo dos Estados Unidos. Mas quanto a isso, basta lembrar um exemplo histórico: a situação catastrófica dos países que, após a Segunda Guerra Mundial, passaram a ser dominados pela antiga União Soviética, como, por exemplo, a Alemanha Oriental. E os países sob influência dos Estados Unidos, como, por exemplo, a Alemanha Ocidental e tantos outros. Na verdade, os Estados Unidos foi decisivo na Segunda Guerra Mundial, né? E todos os países europeus apoiados pelo bloco americano continuaram como economia, como estados democráticos, né? Inclusive foram reconstruídos através do Plano Marshall. A própria China também, né, foi reconstruída com o apoio dos Estados Unidos. Agora, o mesmo a gente não pode dizer em relação aos países do bloco da União Soviética, né, onde ela teve influência. Os países tiveram problemas econômicos, né? O caso da própria Alemanha, tiveram que, em Berlim, né, colocar um muro, né? Não era um muro para as pessoas não entrarem em Berlim Oriental, era um muro para as pessoas não saírem de Berlim Oriental. A questão da possibilidade de intervenção na Venezuela. Eu acho muito improvável, porque a maioria da população na região e nos Estados Unidos não querem uma operação militar. O próprio Trump defende o fim da participação americana tanto no Iraque quanto no Afeganistão. Então, é claro para mim de que o Trump é favorável a manter uma grande coalizão que aumente a pressão sobre Maduro. E isso tem dado certo para ele. O próprio Trump, em muitas de suas políticas, não é apoiado no exterior, né? Mas em relação à Venezuela, ele está recebendo o apoio de toda a Europa, né, e de grande parte da América. Ele só não é apoiado, na verdade, o México é neutro, né? Ele não é apoiado pela Bolívia, que não conta, e pela Rússia e pela China, mas a falta de apoio da Rússia e da China demonstra que os Estados Unidos tá correto. A pressão contra Maduro conseguirá tirá-lo do poder? Isso é algo que talvez vá demorar um tempo.
Mas a questão econômica é chave aqui. Se a gente imaginar o seguinte, o PIB na Venezuela está em queda livre há mais de 5 anos. Né? E eles têm hoje uma inflação de 10 milhões por cento. Uma situação econômica dessas, um PIB que está declinando a mais de 10%, eles produziam 2 milhões e meio de barris de petróleo. Né? Hoje estão produzindo 500 mil barris de petróleo por dia. Né? Então, isso é uma redução de renda gigantesca. Né? E é claro que isso afeta toda a economia. Como a gente já havia falado, a previsão esse ano é de que o PIB caia mais 25%. Né? No Brasil, em 2015 e 2016 caiu, 2015, 2016 caiu 7%. Né? Que já foi um absurdo. Então é difícil um governo se manter nessa situação. Né? Quer dizer, a classe média, a classe empresarial, né? A mídia tradicional, que foi praticamente reduzida a zero, não dão nenhum apoio a Maduro. Né? Então esse movimento nas ruas deverá continuar, né? Deverão permanecer nas ruas até que essa usurpação, né, das instituições provocadas começou com Chávez e continuou com Maduro. Diz um manifestante o seguinte: o que mais podemos perder? Eles já levaram tudo de nós. O que mais resta? É agora ou nunca. Não podemos nos acostumar a isso, conclui o manifestante. Os cidadãos afirmam nas redes sociais hoje que continuarão no dia de hoje nas ruas, não importando o tempo ou o custo que a luta pela restituição da democracia implique. Vamos ver as negociações com os militares. É claro que os militares hoje na Venezuela, eles participam muito fortemente da economia. Na distribuição de remédios, na produção de energia, né? Nas próprias empresas de petrolíferas, eles têm muita influência. Então eles não vão entregar isso aí de mão beijada. Né? Possivelmente a situação ontem tenha dado para trás em virtude justamente desse caminho, né, econômico para os militares não está bem pavimentado. Disse que existem mais de 1.000 generais na Venezuela. Então esses caras não vão entregar essa situação privilegiada que eles têm, né? E diz assim, não, tudo bem, a gente se entrega e vocês fiquem de dono do poder aí. Não, claro que não. Há de se fazer uma negociação, né, para que esses generais, essa cúpula, né, permaneça com uma certa influência econômica, né, no novo governo. E aí sim, eles vão se desfazer de Maduro, porque governo nenhum aguenta uma situação econômica dessas. É isso, amigos. No momento era isso. Vamos acompanhar os acontecimentos do dia de hoje e, havendo alguma informação importante, a gente volta a conversar com os amigos,
Se você gostou das informações, inscreva-se no canal Planeta Integral, curta as publicações e compartilhe. É isso aí.